Este programa é livre para todos os públicos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar um momentinho, por gentileza. Você aqui, você em casa, quantas coisas poderiam ser faladas a respeito do Espírito Santo e a respeito desse dia tão especial, dessa solenidade que é tão viva e tão presente e cada vez tão necessária na vida da igreja. Veja bem, a nossa intimidade, a nossa vida no Espírito, a nossa intimidade com o Espírito Santo, não pode ser uma coisa que nós recebemos, né? Claro, a gente costuma dizer, nós da Canção Nova, quem tem uma experiência também na renovação carismática católica, nós costumamos dizer: olha, eu recebi o batismo no Espírito Santo no ano tal, ou em tal retiro, em tal circunstância. E claro, isso é um fato histórico para nós, que modifica em muito a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, mas o batismo no Espírito Santo não é algo estático, mas é algo que a gente precisa receber novamente todos os dias. Nós precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias, e nós precisamos entender aquilo que está escrito aqui na sequência, que é linda. A igreja proclama desde os primeiros séculos da sua existência, que, como diz uma das estrofes, sem a luz que acode, né, a luz do Espírito, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem o Espírito Santo, nós não seremos capazes de nada. É o Espírito Santo que, vivendo em nós, nos leva a fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que, vivendo em nós,
nos leva a uma vida virtuosa. É o Espírito Santo que, vivendo em nós, nos dá a graça de perdoar, nos dá a graça de vencer certos vícios, certos pecados. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de um santo, a igreja no processo de beatificação, de canonização, ela vai procurar as virtudes heróicas desse santo, não é? E virtudes heróicas não quer dizer que ele, desculpa o termo, né? Que ele era como um dos Vingadores, um herói, né? Ou que ele foi, pensando humanamente falando, um bombeiro que foi salvar uma pessoa no meio do fogo. Não. Virtudes heróicas que a igreja procura é justamente virtudes que são sobre-humanas, que aquela pessoa não teria condição de fazer por ela mesma. Quando você olha para a vida dos santos, por exemplo, quando você olha para a vida de Santa Gema Galgani, que apanhava do demônio nas madrugadas, do seu sono, as batalhas espirituais que ela vivia. Quando você olha para a vida de Padre Pio, São Padre Pio, as batalhas que ele vivia. Quando você olha para a vida de São Paulo, que sofreu tanto, foi apedrejado e tanta coisa. Gente, um só fato desse serviria para destruir a vida de uma pessoa. Uma só perseguição dessa serviria para a pessoa estar no psiquiatra a vida inteira, ainda mais na nossa geração, né? Um só açoite desse destruiria você. Como é que essas pessoas, esses santos, suportaram tudo isso? Aí sim são as virtudes heróicas, ou seja, o Espírito Santo os levando a uma ação sobre-humana, além do natural, que eles não teriam condição. Quando a gente olha para a nossa história, por exemplo, a gente vê os condicionamentos da nossa história, da nossa genética, do nosso temperamento. Quando você olha para a história de Santo Agostinho, um homem tão devasso antes de Cristo, marcado por tanta sensualidade, por vícios, um homem que vivia em prostíbulos. Como esse homem se tornou um santo, puro, casto, doutor da igreja? É o Espírito Santo, trabalhando e o levando além dos seus condicionamentos humanos, históricos, pessoais, genéticos, temperamentais. O Espírito Santo nos leva além das nossas fraquezas. E sem ele, nada o homem pode, nada o ser humano pode, nenhum bem há em nós. Isso nos dá uma consciência muito grande para que nós vençamos aquela heresia tão presente do pelagianismo, né, que vira e mexe e volta na história da igreja, de achar que a gente se salva, que a gente ama, que a gente é bom por nós mesmos, somos bons por nós mesmos. Não somos. Tem gente que vem confessar às vezes com o padre e fala: Padre do céu, eu estou tão decepcionado comigo, eu vi que eu não consigo amar, eu vi que eu não consigo ser fiel, eu vi que eu não consigo ser puro. Dá vontade de falar: você só viu agora, infeliz? Só agora que você percebeu que você e eu não valemos nada? Sem a ação do Espírito Santo em nós, você não pode mesmo. Você e eu não podemos nada. É o Espírito que nos leva além dos nossos limites. É o Espírito que nos convence. Lembra daquela passagem? O Espírito Santo convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que vai convencendo a gente. É o Espírito que convence o outro, né? A gente tem que pedir a Deus, por exemplo, está rezando por um filho que está na droga, um marido que bebe, coisas que não existem muito nas nossas famílias, né? Mas vai, talvez em outro país alguém está ouvindo, né? Se identifica. Você tem que pedir que o Espírito Santo venha sobre essa pessoa, convencer essa pessoa, mostrar a verdade de Deus. Porque é o Espírito que retira o véu para que nós enxergamos a verdade de Deus acerca da nossa vida, da nossa salvação. E veja bem, a gente precisa cada vez mais ser dócil ao Espírito. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova a sermos dóceis ao Espírito. Se o Espírito Santo está te pedindo algo, está soprando, se deixe conduzir. Se o Espírito Santo te pede para evangelizar tal pessoa, evangelize. Às vezes por orgulho, por vaidade, nós não deixamos o Espírito Santo agir. O Espírito Santo está te mostrando: você tem que fazer isso, você tem que perdoar tal pessoa, você tem que fazer tal oração. E a gente fica, sabe, fechado na nossa cabecinha. Nossa cabeça é do tamanho de um caroço de azeitona muitas vezes. E o Espírito Santo tem um universo para nos dar, que ele vê mais longe, ele nos leva além. Então a nós cabe sermos dóceis ao Espírito, deixar que ele nos conduza. E um dos frutos do Espírito Santo, dentre milhares que eu poderia dizer, mas que me chama muita atenção e que eu vi, nós vimos e vemos ainda na vida do Monsenhor Jonas Abib, é o ardor missionário. O Espírito Santo nos impele a um novo ardor missionário, um desejo de evangelizar, o fogo que queima, como dizia Santa Teresa d'Ávila, e que não pode ficar só para mim, eu tenho que comunicar. Quem é cheio do Espírito Santo evangeliza. Padre, mas eu tenho pecados, eu tenho defeitos. Filho, se você for esperar ser perfeito para evangelizar, você nunca vai evangelizar. Evangelize hoje, fale de Jesus hoje, tenha sede de almas, sede de Deus, ardor missionário.
como o Monsenhor Jonas Abíbio teve, como tantos santos e santas o tiveram. Enfim, que o Espírito Santo venha sobre nós e que nós nos deixemos formar, que nós permitamos que o Espírito Santo desenhe o rosto de Cristo na nossa alma. Porque sozinho nós não seremos capazes, sozinhos e sozinhas. Vamos ficar em pé? Quero convidar você agora, põe a mão sobre o ombro da pessoa que está à sua direita. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo sobre essa pessoa. Peça com as suas palavras, até você que não é acostumado a rezar assim. Abra sua boca, mas peça mesmo, peça, vem Espírito Santo sobre esse irmão, sobre essa irmã, solta a sua voz. Vá pedindo, vem Espírito Santo batizar essa pessoa. Vá pedindo, vem Espírito Santo encher essa pessoa. Vá pedindo, vem Espírito Santo libertar, porque filho, filha, tem coisas que essa pessoa não vai conseguir fazer por ela mesma. Tem coisas que essa pessoa não vai conseguir viver. Não vai. É só o poder do Espírito. Vá rezando, vá soltando a sua voz sem medo, com ousadia, com ardor missionário, com parresia. Vem Espírito Santo batizar e encher esse irmão. Vem Espírito Santo inundar o coração desse irmão, dessa irmã. Vem Espírito Santo, a leva além dos seus vícios. O leva além do seu orgulho, além da sua vaidade, além das suas feridas. Talvez esse irmão, Espírito Santo, seja ferido, traumatizado por abusos, por bullying, por tantas coisas, por rejeição, inferioridade, culpa, por sentimento de morte. Vem curar, Espírito Santo, da depressão, vem curar da ansiedade, vem colocar em ordens as coisas dentro desse irmão, Espírito Santo, dessa irmã. Vem batizar e vem encher, derrama a tua unção e o teu poder sobre esse irmão. Vem desfazer as fortalezas do pecado, do demônio na sua mente, no seu coração. Vem Espírito Santo levá-lo além das suas feridas. Talvez ele está magoado com a esposa, talvez ele está triste, talvez ele está se sentindo, ela está se sentindo sozinho. Vem curar, vem dar um novo ardor, um novo ânimo. Vem batiza, Espírito Santo. Espírito Santo, vem encher com a tua unção, com o teu poder, vem infundir os seus dons. E agora eu convido você a estender as mãos, colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está à sua esquerda, essa pessoa que rezou por você. E você vai retribuir isso, reze por essa pessoa, ainda mais se for o esposo, a esposa, um amigo. Solta a sua voz e peça, vem Espírito Santo batizar essa pessoa. Solta a sua voz, reze com ousadia, reze com parresia, reze com determinação. Peça ao Espírito Santo que venha batizar essa pessoa, que venha encher essa pessoa. Vem Espírito Santo, batiza e enche quem está aqui. Vem Espírito Santo, batiza e enche quem está em casa. Vem Espírito Santo, batiza-nos e encha-nos. Vem curar o nosso coração ferido pelo pecado, pela inveja, pelo ódio, pela tristeza. Talvez tenhamos nos sentido rejeitados, talvez sofremos uma rejeição, uma traição, uma separação. Vem nos curar, Espírito Santo. Talvez estejamos engolindo a tristeza, a mágoa, estejamos infelizes no casamento, na família, na vocação. Vem nos libertar, Espírito Santo. Vem derramar sobre nós o teu fogo, a tua unção. Vem quebrar as correntes, as cadeias do pecado, da tristeza, da depressão. Vem infundir em nós os seus dons. Vem nos batiza e nos encha. Nós queremos o poder de Pentecostes em nós. Vem Espírito Santo com unção. Vem como línguas de fogo e nos batiza e nos encha. Repousa nesse lugar. Vem agir na vida dessa pessoa que nos acompanha, quem está em casa. Vem agir nessa família. Vem agir nesse coração ferido, duro, magoado, gelado. Vem Espírito Santo, nos batiza e nos enche. Nós queremos a tua unção. Vem Espírito Santo, infunde os seus dons em nós, infunde os seus carismas em nós. Encha-nos, Espírito, nós queremos ser dóceis. Nós abrimos as portas do nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.